Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conexão Samaritano, o podcast do Instituto Samaritano de Ensino. Eu sou Ana Luísa. E eu sou Sérgio Henrique e a gente faz parte do ensino médio aqui da escola. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos muito importantes e presentes na nossa vida. Pressão pós-formatura, futuro, coisas que estão muito presentes em quem está no ensino médio, principalmente finalizando essa carreira escolar. E para esse bate-papo de hoje, estamos aqui com a professora e psicóloga Camila. Ela ministra as aulas de projeto de vida e vai conversar com a gente sobre o assunto. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Como vocês já disseram, sou psicóloga e estou como professora do projeto de vida. Vamos pensar junto? Quais são as dúvidas, as dificuldades e os medos dos alunos do ensino médio? Camila, eu queria começar te perguntando como que você soube qual profissão você queria? Qual carreira você queria seguir? Pode falar a verdade? Assim como uma adolescente, Uhum. A Camila adolescente, lá dos 13 anos, se eu não estou enganada, um dia teve um questionamento de uma professora. A professora, que naquela época, né, gente, há bastante tempo atrás, a gente tinha aula de psicologia. E essa professora me fez a seguinte pergunta: quem é você? E aí eu, óbvio que eu sabia, eu sou Camila, tenho aqui meus anos. E ela falou, não é sobre isso, é além disso. E aí eu fiquei muito brava, porque como que eu, que sou eu, não sabia quem sou eu? E aquilo me provocou, me instigou a entender um pouquinho mais. E foi assim, com a ajuda e orientação dessa professora, ela foi me trazendo alguns questionamentos que me fizeram pensar sobre o processo do autoconhecimento, que inclusive é um tema que eu falo muito na sala de aula, né? Sim. Então foi assim que eu me aproximei da psicologia, a partir de uma pergunta que eu gostaria de encontrar resposta. E hoje eu encontrei. E você acha que, tipo assim, existe um caminho certo pra gente responder essa pergunta ou vai de cada pessoa? A palavra certo na frase me traz alguns anseios, alguma preocupação. Por quê? Não necessariamente que nós vamos ter um caminho determinado para seguir. Por exemplo, cada um tem um contexto familiar, uma história, tem dores. A minha história na psicologia foi marcada por uma instigação, um questionamento que me instigou a responder. Mas em outras pessoas, elas podem ser motivadas pelos desejos de transformação, né? Então, por exemplo, qual seria o caminho certo para alguém que quer ajudar pessoas? Eu quero ser um médico? Nossa, não, eu quero lutar pelo direito das pessoas, Então a gente precisa de entender, antes dessa questão definitiva, categórica, certo ou errado, a gente precisa de entender para onde eu quero ir, o que vai fazer sentido. E entender que alguns erros, algumas questões inesperadas, elas aparecerão ao longo do processo. E o erro, ele não pode definir, né, o contexto todo. Aquilo que eu peguei um caminho, mas não foi o que eu esperava, aquilo não determina um fracasso, né? Então, tinha um caminho certo e eu não peguei. Bom, se essa situação não saiu como eu esperava, o próximo passo pode ser repensar, recalcular a rota. Então, o que eu quero que a gente pense é que aquilo que não saiu como eu gostaria, e eu posso interpretar como um erro, isso não vai definir o contexto inteiro. Isso vai me fazer pensar apenas no próximo passo. Qual vai ser o próximo passo mediante a essa circunstância? Porque essa ideia de caminho certo, isso traz pra gente muita ansiedade. Isso traz pra gente que só tem uma alternativa. E na maioria das vezes, não tem só uma alternativa. A gente vai ao longo do caminho entendendo que as possibilidades são amplas. Então é onde que a gente vai precisar de se conhecer, entender qual é o propósito, entender a nossa missão, e aí a gente vai desbravando esse caminho para chegar até lá. Se a gente percebeu que a gente
mudou, ou eu não quero mais fazer tal curso, agora eu quero fazer outro curso. Como que a gente passa isso para os nossos familiares? Porque vamos supor que no caso a gente alimentou uma expectativa nele de algo que você sempre disse que queria fazer, mas agora você descobriu que não quer mais. Perfeito. E assim, é um caso muito, muito comum. Acho que até muito mais do que a gente imagina, né? Porque quando a gente faz aquela pergunta que desde a infância a gente entende, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? Às vezes a gente leva isso até a adolescência, vou ser médico, eu quero ser médico. Não, eu sempre brinquei, eu sempre tive aparelhos, eu quero ser médico. Mas de repente, quando entra em contato com uma realidade da medicina, né? Rotina de um médico, pressão, aí fala, opa, não é bem isso. Mas o meu propósito é ajudar pessoas. Então eu posso ajudar pessoas de outras formas. Eu quero aliviar a dor de outras formas. E é assim que eu vejo a minha profissão. A psicologia, ela alivia outras dores, né? Não dores físicas. Mas, pensando nessa questão da mudança de carreira, como que eu vou enfrentar? A gente precisa primeiro de entender que os nossos familiares, eles querem o nosso bem. Eles querem a nossa felicidade. Só que muitas vezes, como a gente mesmo pregou que a felicidade ia ser só naquele determinado curso, eles às vezes não conseguem entender por que agora de medicina você decidiu ir para o direito. Você lutou uma vida inteira para isso. Por que agora não? Porque os pais podem pensar que o filho, às vezes, está desistindo por conta da pressão do vestibular, está desistindo por conta, às vezes, né, do custeio que tem ali, a necessidade da medicina, enfim. A gente vai precisar de trazer para os pais que a mudança é sobre a nossa felicidade, é sobre ter encontrado no meio do caminho uma outra alternativa que satisfaz muito mais o desejo. Só que para que isso aconteça, eu, responsável por essa mudança, preciso estar ciente disso antes de passar para os pais. E aí é onde a gente chega numa crise existencial, né? Como que eu sempre preguei uma coisa, agora eu vou mudar? E a gente entender que sim, as rotas elas mudam. E o que acontece? Eu uso muito GPS em sala, né? Eu falo muito sobre isso. Por quê? Quando a gente traça uma rota, né? Eu quero ir para Ribeirão. Entrei numa rua errada. Eu mudo o meu destino? Eu não mudo o destino, mas eu mudo a rota. E aí, qual é o destino? Pensando aqui na formação, pensando em futuro, qual seria o destino? É o meu propósito. Qual que é o meu propósito? É ajudar pessoas, é trabalhar de que forma? Esse é o propósito. Agora, os caminhos para chegar nesse lugar, aí é como as ruas que a gente erra ou entra num lugar novo. E aí a gente pode recalcular a rota sem precisar de mudar o destino. Mas entender primeiro a própria dor, que é o tal do autoconhecimento, olhar para si, entender os propósitos, porque aí dá pra gente realinhar, porque o que a família quer é que seja realizado, é que seja uma pessoa satisfeita com a própria profissão, mas primeiro a gente vai precisar de se entender para poder até passar para os pais ou para quem está ao nosso redor de que não, eu tô mudando, mas tá tudo bem, não é porque eu tô desistindo, não é por nada, é por uma boa causa, o meu propósito é o mesmo, eu só peguei aí um caminho diferente para viver o meu propósito. E nessa mesma linha dos pais, muitas pessoas aqui no Samaritano desejam entrar numa faculdade pública. E aí, quando a gente passa isso para os pais, muitos ficam falando, tipo, mas eu tenho medo, porque você vai sozinho e eu não vou estar lá para te ajudar. E como que a gente pode direcionar isso, passar esse desejo para eles de uma forma que dê certo? Podia ter uma fórmula mágica. Fale isso e o seu pai vai responder isso. Resolvemos. Seria muito bom. Seria, né? Aperte
sorte aqui. Não. E aí eu até fiquei pensando quando você começou a pergunta, falei, nossa, eu sou mãe também. Sim. E quando as minhas filhas falarem, mãe, estou indo embora lá Tchau. pro Rio Grande do Sul, foi um prazer. Não, eu vou também. É difícil. E aí eu vou falar um pouquinho como mãe e depois eu finalizo como psicóloga. Como mãe, eu entendo que a intenção dos pais é proteger. Porque se a gente pudesse ficar com os pintinhos debaixo do braço, a gente ficaria. Por quê? Porque a gente tem a doce ilusão, né, que estariam protegidos, não haveria dor, não passaria necessidades. Então, a intenção dos pais, por mais que seja diferente da expectativa do adolescente, é uma intenção boa. Porém, aí agora vamos para a parte psicóloga. Porém, alguns momentos precisa de voar. Né? É difícil esse rompimento, é difícil a gente entrar em contato com essas novas fases, até porque é a primeira vez que aqueles pais são pais e é a primeira vez que filhos vão embora. Então é novo tanto para o filho que está indo embora quanto para os pais, perdão, que está ficando. Então assim, que jeito que a gente vive isso? Eu não sei viver isso. E aí é uma experiência que os pais precisam de entender, e aí é uma parte delicada, o porquê dessa faculdade longe. O que essa faculdade vai agregar e qual o diferencial. E assim, voltando na parte da felicidade, voltando na parte até da realização pessoal, tanto do adolescente quanto da família, qual é o propósito principal? É essa realização profissional, é esse sucesso, é essa conquista? Porque isso precisa de ser um sonho que todos possam sonhar juntos, né? Eu entendo que é tudo muito novo e é assustador, porque às vezes vai estar aí a 600 quilômetros de distância, às vezes vai precisar, né, de avião para chegar, e aí, sim, se meu filho precisar, como que eu vou cuidar? Então é onde que acaba atingindo a impotência dos pais. Só que se a gente consegue estabelecer uma relação saudável, segura, transparente, aí o caminho é um pouco diferente, que é como se um pegasse na mão do outro. Vamos descobrir esse caminho junto? Vamos ver o que tem lá? Vamos, porque também isso já aconteceu, casos que sim, o adolescente vai, ele consegue, ele tá lá, mas de repente ele descobre que lá não era o que ele queria, de repente ele descobre que lá não é o lugar, e aí como que ele aceita voltar? Nem sempre ele aceita voltar, porque foi difícil chegar lá. E aí se tem esse elo, se a gente consegue estabelecer um vínculo legal com essa base que é a família, aí pode ir, mas pode voltar, pode mudar a rota sem perder o propósito. Então você acha que, tipo assim, ter um diálogo com os pais é bem importante, né? No quesito de falar o que você quer, se for longe, se afastar e tal. Exato. Então, alguns pontos. Primeira questão do autoconhecimento. Eu preciso de me conhecer. Por que lá? Por que aqui? Por que não ali? Porque eu preciso de entender os porquês disso. Preciso de ter o meu propósito definido. Eu sei que são decisões muito delicadas para a fase aí de 17, 18, 19, 20 anos. São decisões muito importantes. Mas quando a gente consegue estabelecer um vínculo legal com os pais, dá pra, né, que é o primeiro tópico, é autoconhecimento, e o segundo é esse que eu vou falar, dá pra ser um lugar seguro, de afeto e proteção, para que a gente possa tomar as decisões em conjunto, porque afinal é uma parte da família que ou tá indo embora, ou vai mudar um ciclo, né, mesmo que faça faculdade, né, na cidade, vai mudar um ciclo. Por quê? Porque agora é praticamente, eu brinco que é um adultinho, né? Porque tem os adultinhos, os adultos e os adultos premium. Isso eu que criei na minha cabeça. Mas ele vai virar um adultinho que ele vai dirigir,
ele vai tomar as decisões, ele já pode fazer muitas coisas sem precisar dos pais, né? Então, assim, é um ciclo novo para todo mundo. Só que se essa base ela vem sendo construída, aí é mais fácil para alçar voo. O diálogo é a base de tudo. A gente tem os vestibulares, mas a gente tem que controlar o psicológico também. Porque às vezes não é nem falta de preparação, mas é medo do incerto, né? Então, agora a gente tem que lidar com isso. Você acha que lida como? Tipo, psicológico com o vestibular? Tipo... Como que concilia os dois? Como concilia os dois, né? Uma balança um tanto difícil, né? Eu brinco que a relação, né, entre o racional e o emocional parece muito óbvia, né? Olha, razão e emoção, mas esse trâmite aqui, né, essa relação entre um e outro é algo muito delicado, porque racionalmente, tecnicamente eu me preparei. Tecnicamente, eu fiz o que tinha que ser feito, eu me dediquei, dentre as possibilidades eu fiz o meu melhor, ok. Mas e psicologicamente? O quanto eu confio que agora eu consigo pôr em prática toda aquela técnica que eu preparei? O quanto que eu acredito que eu vou chegar na prova e vou desossar, vou acabar aquele Enem assim, né? Rápido. Quanto a gente confia? Mas também não é só sobre confiar, né? Sobre ter fé e acreditar. Sim, isso é importante e imprescindível. Mas uma coisa que pega muito é o tenho que. Tenho que. Tenho que passar, tenho que ir bem. Tenho que dar conta, Ana. Tenho que dar conta. Por quê? Porque eu já estou estudando faz tanto tempo. Eu já estou, por exemplo, né? Alunos que estão em cursinhos. Eu já estou fazendo cursinho faz 2 anos. Eu tenho que passar. Eu tenho. Estudei escola particular a vida inteira. Eu tenho que passar. E aí, o que acontece? A obrigatoriedade, o tenho que, é uma palavra de pressão. Traz uma pressão. Eu estou pressionada, eu não tenho a opção de fazer o meu melhor. Eu tenho que passar. E parece ser tão bobo, né? Não, mas é só uma palavrinha, uma forma de expressão. Não, é algo impositivo. Eu tenho que passar, eu tenho que dar conta. E aí, o que acontece? Aí é onde eu domino a técnica, eu fui um excelente aluno, mas na hora essa pressão do tenho que faz com que, vamos voltar para os sintomas da ansiedade, o coração dispara, começo a transpirar, começo a tremer, dificuldade de me controlar ali, e aí que normalmente os adolescentes fazem, que eu quero assim, desmaiar, morrer com isso, né? O adolescente dá conta. Respira, vai passar, não tá acontecendo nada. Vamos que eu tenho que fazer essa conta. A gente ignora. Reprime. Eu não tô sentindo o que eu tô sentindo. Eu tô quase desmaiando, eu não... E aí, o que acontece? Não tem espaço pra emoção aparecer. Mas, Camila, eu vou deixar a emoção aparecer na hora de uma prova? Então... Não dá tempo. Falta 20 minutos. Divo, desculpa. Então, o que acontece, né? A gente vai precisar de deixar a emoção sair. Por quê? Se ela não aparecer, ela vai ocultar toda a técnica que eu tenho. Quanto mais eu vou reprimindo ela, mais ela vai crescendo, sabe? É tipo assim, eu vou tentando apagar o fogo, mas não tem jeito. Joga álcool, mais ou menos isso. E aí, qual é o segredo? Então vamos lá, eu me preparei, ok. O que é esperado para a hora dessa prova? É esperado que eu fique ansioso. Eu me preparei 2 anos e eu ainda posso ficar ansiosa? Sim. É esperado que você fique ansioso, é esperado que você tenha um frio na barriga, é esperado até que em algum momento você olhe e fale, nossa, já tá saindo tanta gente, por que eu ainda tô aqui? É esperado. Então, quando a gente trabalha com essa previsibilidade do cenário, o que eu posso sentir? Medo é normal, ansiedade é esperado. E aí, quando eu entro em contato com as emoções, eu vou criando formas para lidar com elas. E quando eu crio formas, na hora que ela aparece, eu já falo, já sei lidar com você bem. Então, eu me preparei tecnicamente e eu me
preparei emocionalmente. Então, se eu já sei, né? Eu brinco, né? Eu e as vozes da minha cabeça. Eu brinco que a gente... Por que é doido, né? Tá tudo certo. Eu brinco que cada um tem seu banquinho dentro da cabeça. Banquinho da tristeza, da alegria, da ansiedade. Aí a gente volta pro seu banco, filho, medo, eu já entendi. Volta, ansiedade, eu já me preparei. Porque quando eu aprendo a lidar, eles não vão deixar de existir. Gente, a gente não pode não sentir. Nós precisamos sentir. É a tristeza que nos faz refletir e mudar. É a raiva com controle, adolescentes, que nos fazem impulsionar. Então, todas as emoções, ela tem a sua função. Mas eu não posso deixar uma predominar mais do que a outra. Então, quando eu coloco cada uma sentada no banquinho, então já tá todo mundo ali. Os meus conhecimentos técnicos também. Então, eu vou viver esse momento do vestibular, mas esquece do tenho que. Eu posso ir lá e fazer tudo que eu me esforcei esse ano para fazer. Eu posso ir lá fazer essa tentativa. Eu posso ir lá fazer diferente. Eu posso. Porque se a gente fica preso ao tenho que, isso gera a pressão, faz as emoções levantar tudo na cabeça e vira bolha no sistema e eu não posso sentir. Então, sentir e aprender o que fazer com aquilo que sente é a chave do negócio. Mas você acha que, tipo assim, a gente tá lá na hora da prova, automaticamente a gente vai falar, eu posso, mas agora não é o momento. Então, eu faço a prova e depois choro no banho? Sim, posição fetal no banho, é o segredo, assim. Entendi. Sim, eu posso chorar, não só no banho, mas também na hora da prova. Uma técnica que, inclusive, eu faço com os meninos do terceiro aqui, né, que já está mais na reta final, é a técnica dos 5 sentidos, que é uma técnica que eu posso fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tá na hora do Enem, então preciso de sair da sala, né? Ali o fiscal me acompanha, eu sento em algum lugar e vou ativar meus 5 sentidos. Como? Senta. Então vamos lá. Primeiro, respiração. Deixa eu respirar, tentar achar um cheiro aqui, deixa eu ativar o paladar, deixa eu ouvir o som que tem isso aqui, deixa eu observar um ponto fixo. Quando eu ativo os 5 sentidos, é uma forma de eu sair da ansiedade. Por quê? Porque eu voltei para mim. Então, aquilo me trouxe de volta. Então, eu parei. Isso dura o quê, gente? 30 segundos? 1 minuto? Eu parei 2 minutos, vai. Eu parei 5 minutos. Nossa, aí já foi 3 questões já do Enem. Meu Deus! Não, tá bom, Sérgio, 3 minutos, vai. Mas aí você vai entender a qualidade disso. Eu parei 3 minutos. Mas aí eu volto, como eu me reorganizei, né? A gente chama de regulação emocional. Como eu me regulei, eu volto e a minha produtividade é outra. Então eu tinha determinado tempo, mas eu parei, faz de conta, eu parei, carreguei ali na bateria de novo, voltei pro meu propósito. Só que o que faz, né? O famoso branco. Porque eu tô sentindo tudo aquilo, mas eu não posso sentir. Reprime as emoções. Quanto mais eu reprimo, mais ela me domina, mais cresce. Então, o segredo, né? Se conhecer, entender o funcionamento. Por que eu fico com tanto medo? O que me traz? Eu me preparei? Eu tô fazendo um bom trabalho? E aí a gente vai conseguindo traçar as rotas para os próximos passos. É tipo, você tira 3 minutos mal pra fazer 3 horas bem. Sim. Exatamente, Ana. Essa é a lógica. Eu não vou perder. Perdi 5 minutos. Não. Que eu parei pra respirar. Eu respirei, abasteci e logo eu volto. Porque aquilo é realmente um gás, é um combustível que te conduz para ir melhor nos próximos passos. Então, não é um fracasso.
Perdi. Não, gente, é um investimento. A psicoterapia, o autoconhecimento, entender, tentar encontrar. Eu ia falar definir, mas definir é muito cedo para vocês, mas tentar encontrar o propósito de vida, o que faz o coração pulsar. Porque quando você faz, né, por amor, nossa, não, eu tô aqui porque realmente eu quero chegar naquele lugar, é diferente. Você fica motivado. Nada te para, sabe? Então, assim, dá prazer nisso que tá sendo feito. E uma coisa, o que você gostaria que o pessoal que está se formando soubesse? Tanto assim da vida, como no quesito acadêmico, de forma geral. Bom, um desejo é que entendessem que a nossa trajetória ela não é linear. Não é cresci, estudei, formei, casei, tive filhos, Morri. né? Vamos parar aqui na faculdade. A nossa trajetória ela não é linear. Tem muitos acontecimentos ao longo da história. Às vezes eu idealizei durante muito tempo, já saí da escola e entrar na faculdade. Mas de repente eu encontro uma oportunidade no mercado de trabalho que aguça outra coisa que eu nem tinha pensado em fazer com relação à minha carreira, à minha profissão. E aí, peraí, mas eu fracassei? Nossa, eu estudei tanto tempo e agora eu vou só trabalhar e eu não vou fazer a minha graduação. Então a gente precisa de entender os momentos que a gente vive. A nossa trajetória ela não é linear. Alcançar o sucesso, né, não é formei e agora já estou ganhando 20k por mês, né? Tenho meus carros, dólares, né? Não é assim. A nossa trajetória ela não é linear. Ela é uma trajetória com tropeços, pedras, dores, perdas, muito, né, daquilo que nós não temos controle. Muitas variáveis atropelam a nossa história. E aí é onde a gente vai precisar de... Vamos recalcular a rota, mas não vamos mudar o nosso destino. Vamos recalcular a rota quantas vezes forem necessárias, mas a gente não deve mudar o destino, já que o destino é um propósito de vida, né? Então, acho que a mensagem principal que a gente precisa de ter em mente é isso. Não é uma trajetória linear, né? Igual aquele eletrocardiograma, sabe? Aquela linha do coração, né? Sobe, tem hora que desce, de repente ali um pouquinho, mas ela só fica estável quando parou. Quando para. A vida é movimento, então a gente precisa de respeitar esses movimentos e aproveitar cada fase que a gente está. Os altos e baixos mostram que a gente está ali, né? Que a gente está presente, a gente está vivendo. Exatamente, é isso. Os altos e baixos da vida. Para finalizar, qual a mensagem que você deixaria para alguém que está com muito medo do futuro? Bora lá. Então, pensando numa mensagem, acho que é importante a gente entender quem somos, o que queremos e a constância que manteremos nesse processo. Lembrando que a vida não é uma trajetória linear, lembrando que teremos, como diz Charlie Brown, dias de luta e dias de glória, mas ainda assim podemos manter o nosso destino, podemos alcançar o desejo que a gente traçou no nosso coração. Então, pensar que não temos uma linha reta, pensar que o erro não define uma história inteira. O erro ele vai definir apenas o próximo passo. Então, eu acho que é algo que a gente precisa de carregar no coração, na memória, trazer sempre essa mensagem na memória para nos dar esperança, né? Acho que é com essa mensagem final da Camila que a gente encerra o nosso primeiro episódio do Conexão Samaritano Podcast. Se você se identificou com esse bate-papo, compartilha com alguém, que esse é um assunto muito importante. E é isso, gente. Até a próxima.